bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estão preparados? Muito bem! Hoje teremos um assunto bem legal, bem dinâmico e de conhecimento de todos. Todo mundo vai interagir aqui na aula, todo mundo vai conhecer alguns lugares, a gente vai identificar alguns conceitos e vocês vão gostar muito da aula de hoje. Vamos embora para a nossa aula? Estão preparados? Então, vem comigo que a gente vai estudar bem muito hoje. E hoje o nosso tema é o campo e a cidade. Olha aí, na aula passada tivemos alguns conceitos, né? De paisagens, de campo, de espaço e tudo mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o campo e a cidade, traduzindo o espaço urbano e o espaço rural, zona rural e zona urbana. Vocês já ouviram falar sobre isso? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos saber o que é que isso significa dentro do nosso município, o que é cada um. Vamos aprender bem muito hoje, tá bom? Simbora. Olha aqui, ó, uma imagem que só da imagem já diz muita coisa. Espaço urbano e espaço rural, certo? Temos aqui o espaço urbano com prédios, antenas, casas, estradas, fontes e tudo mais. E temos o espaço rural com bastante verde. O que prevalece é o verde, tá bom? A gente vê aí alguns passos, aquela calmaria, aquela tranquilidade do campo, né? Vamos lá, passando. O município. Primeiro vamos ter alguns conceitos abordados aqui na nossa aula. Vamos lá. O município. As pessoas vivem em um município, tá? O município é a menor parte do nosso país, com governo próprio. Cada estado é formado por um conjunto de municípios. Como vocês podem ver aqui no mapa, temos aí o mapa de Pernambuco, que é essa partezinha que está mais clara, e tá vendo aquele pontinho vermelho? Pronto, esse pontinho vermelho é Vitória de Santo Antão. Então, vocês podem ver que o estado ele é composto por vários municípios. Temos aí Recife, Jaboatão, Camaragibe, São Lourenço, Pombos, Gravatá, Caruaru e tudo mais. Todas essas cidades, todos esses municípios compõem o estado de Pernambuco, tá bom? Vamos lá, seguindo. Áreas que formam o município. Daí nós vimos que, vamos do macro ao micro, veja só. Temos o estado de Pernambuco, que tem vários municípios, tá? E dentro de cada município, eu tenho as áreas dele. O que significa isso, professora? Se liga aqui, ó. Em geral, os municípios têm área urbana e tem área rural. A área urbana constitui a cidade. A área rural é constituída pelo campo. Então, prestem atenção. Todo município, ele vai ter a parte urbana e a parte rural. A parte urbana, que é a parte da cidade, é onde está todo o fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas é bem maior, as casas são mais concentradas, a gente tem mais estradas, mais movimento. Já o campo se concentra mais nas plantações, na agricultura, na criação de animais, entendeu? São áreas mais abertas, são áreas que contêm mais verde. Então, todo município, ele vai ter a parte da cidade, dos grandes centros urbanos, como também vai ter a parte do campo, onde se concentra a agricultura, a pecuária, sítios, fazendas, essas coisas, essas áreas verdes, né? Que a gente diz assim, da zona rural. Vamos lá. Seguindo. População do município. Veja só. População é o conjunto de pessoas que vivem em um lugar. Ela é formada pela população urbana e a rural. Então, quando a gente fala que o município, a população de Vitória de Santo Antão, a gente está unindo tanto a população que vive em zona rural, como também a população que vive em zona urbana. Quando eu junto esses dois números, eu tenho a quantidade de pessoas que residem, que vivem naquele determinado espaço chamado município. Tá bom? Vamos lá. População urbana. A população urbana é aquela que vive nas cidades, nas áreas urbanas.
Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Se a gente prestar atenção direitinho, é onde tem mais concentração de pessoas, né? É nas zonas urbanas. Trouxe até uma imagem aqui para vocês, ó, da matriz, não é? Aqui no centro de Vitória de Santo Antão, tá? A nossa querida matriz, tá bom? E a população ela vai se concentrar mais na zona urbana, tá bom? A paisagem urbana. Já falamos um pouquinho sobre paisagem em aulas passadas. Né? Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar, consegue ver e consegue atingir os nossos sentidos. Isso a gente chama de paisagem. A paisagem urbana é o que eu vejo na área urbana daquele município, tá bom? Então vamos lá. Predominam os elementos culturais e humanos, como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças e estabelecimentos comerciais. Ou seja, lembra na aula de paisagem que eu falei sobre paisagem natural e paisagem modificada pelo homem, que é a humanizada? Pronto. Então, o que vai predominar na paisagem urbana são os elementos culturais, ou seja, que as obras, tudo que foi modificado e que tem a mão do homem, tá? É o que vai prevalecer, vai ser tudo? Nem tudo, mas é o que prevalece na paisagem urbana, tá bom? Elementos naturais parecem ausentes. Podem se modificar a partir das atividades econômicas desenvolvidas nelas, ou seja, dependendo de como aquela população está vivendo naquele determinado espaço, a paisagem ela pode se modificar. Até porque a paisagem ela é dinâmica, ela se modifica constantemente, tá? Então, de acordo com isso, ela pode sim vir a se modificar. Ela pode ser natural e de repente ela se tornar modificada, humanizada, tá? Ou seja, com a modificação de acordo com a evolução do homem. Então, vamos lá. Podemos classificar as paisagens urbanas como industriais, comerciais, prestadoras de serviços, turísticas, portuárias, religiosas e etc. Bem? Na comunidade urbana, há serviços como... Quais são os serviços que existem na área urbana? Eu tenho o serviço de eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. É o que muitas vezes a gente encontra, não é, no centro das nossas cidades. Por exemplo, o centro de Vitória e Santo Antão, você encontra de tudo. Banco, comércio variado, você resolve várias questões de serviços públicos. Enfim, você encontra uma diversidade de coisas a se fazer e que o centro da cidade oferece, tá? Que a área urbana oferece. E como a imagem é uma imagenzinha antiga, tá? Mas é uma imagem do centro da Vitória. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros, tá? Porque já nos grandes centros urbanos já não existe aquele espaço, aquela área enorme para você fazer várias casas soltas, né? Independentes. Então, para a população se acomodar melhor, começaram a construir casinhas, uma em cima da outra, onde deram o nome de apartamentos, edifícios, tá certo? Então, essa é a função do apartamento, é de economizar espaço ou se adaptar naquele espaço pequenininho que existe ali, tá bom? Há muitas formas para as pessoas se distraírem nos grandes centros, como cinemas, teatros, zoológico, shoppings, parques e televisão. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem do shopping de Vitória de Santo Antão. Olha aqui, tá vendo? Que é um local de divertimento, para se distrair, para se divertir bem muito, tá? Vamos agora para a população rural. Vejam só, a população rural é aquela que vive no campo, na zona rural, certo? Naquela área mais verde da cidade. Paisagem rural. Os espaços utilizados pelos seres humanos para desenvolver atividades no setor primário. Que danada é isso, professora? Setor primário é onde a gente mexe com o princípio de tudo. Por exemplo, onde se cria o gado, onde futuramente vai servir de alimento para o ser humano.
onde se planta as hortaliças, as verduras, os legumes, onde futuramente vai servir para nós seres humanos. Então é o setor primário, tá? Como produção de alimentos, matéria-primas, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? Que a gente vai ter uma aula mais específica para falar um pouquinho sobre o que é agricultura, pecuária e extrativismo. Aguardem. Nesse meio, as atividades exercidas são influenciadas por elementos naturais, como o clima, o relevo e o solo. Então, na área rural, os elementos da natureza ajudam bastante, tá bom? Para que tudo ocorra bem nesse setor. E aí os agricultores, os pecuaristas, eles se ligam muito nisso, no clima, no relevo, no tipo de solo, como é que eu vou plantar, como é que eu devo plantar, se aquela região é boa para plantação, tá bom? Seguindo. Na zona rural, também chamada de campo, é região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas, como eu tinha dito a vocês um pouquinho antes, tá bom? Que a zona rural, ela contemplava todas essas áreas de sítios, chácaras, fazendas. As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores, tá bom? Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos também. Então, aqui em Vitória do Sintantão, aqui tem uma variedade de áreas que trabalham com agricultura e que fornecem para o nosso estado muita coisa boa. Então é bom sempre a gente pesquisar o que a nossa cidade tem para oferecer à população, tanto no setor da economia, de indústria, de comércio. É interessante a gente saber como a nossa cidade evolui, tá bom? E Vitória do Sintantão é destaque no campo das hortaliças, por exemplo. Quem cria os animais, como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamadas de pecuaristas, tá bom? Porque criam animais, criam para poder revender, para servir de alimento também e até para sua subsistência. As áreas urbanas e rural dependem sempre uma da outra. Primeiro, quem foi que começou a existir primeiro? A zona rural, porque foi a partir dela que tudo começou a sair, que tudo começou a evoluir. Até porque a gente precisa plantar para poder comer, a gente precisa criar animais, por exemplo, para poder a gente tirar o benefício deles também. Então, quem veio a nascer, a existir primeiro dentro dos municípios foi a zona rural, tá bom? Os produtos produzidos na zona rural vão para a zona urbana para serem vendidos e industrializados. Coloquei algumas fábricas aqui, alguns nomes importantes, a Mondelez, por exemplo, que é uma indústria que a gente tem aqui, né? Uma fábrica que a gente tem aqui em Vitória de Sintantão, tá? Que oferecem todo esse serviço. Aí, marcas bem conhecidas de vocês, crianças, tá? Vamos lá. A população rural precisa vir à zona urbana, nos grandes centros, para fazer compras, ir a hospitais e bancos também. Como eu coloquei aqui a imagem do APAME, que é o Hospital e Maternidade de Vitória de Sintantão, tá? Então, a população rural, ela depende, ela não é independente, ela depende também da cidade, para se utilizar de serviços públicos, de serviços essenciais para a vida. E aí, trazendo um pouco, relembrando o que eu acabei de falar sobre tudo isso, sobre zona rural e zona urbana, eu quero lançar um desafio para vocês, como a nossa atividade do dia. O desafio é o seguinte: faça uma lista dos elementos que existem em sua comunidade que o classifica como espaço rural ou espaço urbano. Você que está me assistindo ou pelo YouTube ou pela TV, você vai fazer uma listinha, tá, de elementos que existem na sua comunidade que vai classificá-la como zona rural ou como zona urbana. A sua comunidade, ela está inserida em que contexto? Na zona rural ou na zona urbana? Vamos fazer uma listinha? O que caracteriza, né, a zona rural e a zona urbana dentro da sua comunidade? Tá bom? E aí a gente vem nessa pergunta: você vive em zona rural ou em zona urbana? Desafio para vocês, tá, alunos? E a nossa revisão do dia está justamente falando no desafio. A gente vai fazer o desafio e revisar tudo aquilo que a gente vivenciou, tá?
como o conceito de zona rural, o conceito de zona urbana, o conceito de município, que foi o que a gente viu também, tá? O conjunto de municípios que formam o nosso estado, alguns elementos que contribuem para a paisagem urbana e para a paisagem rural, tá? O que é que o homem pode fazer para poder modificar essas paisagens e até se tornar de zona rural para zona urbana, tá bom? Então, nossa revisão do dia, ela vai estar baseada no desafio que eu passei para você. Você fazendo o desafio, você vai estar revisando tudo aquilo que a gente comentou sobre a nossa aula de hoje. E espero que todos vocês tenham aprendido, tenham anexado todo o conhecimento, porque na sala de aula, o professor, ele vai estar sempre lembrando isso para vocês. E é muito importante você saber a diferença de zona rural, zona urbana, quem veio primeiro, quem veio depois e qual a função dessas áreas para o nosso município. Tá bom, crianças? Tá bom, adolescentes, pré-adolescentes, tá certo? Papai e mamãe, adultos que nos assistem também, espero que todos tenham compreendido a nossa aula de hoje. E mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e gostado da aula. Qualquer dúvida, vai lá no YouTube, volta um pouquinho, assiste cada detalhe, veja todos os pontos que a gente abordou na nossa aula de hoje, porque eu aposto que vocês vão amar sempre estar com esse conhecimento atualizado, tá bom? E a gente vai se ver na próxima aula, porque o tema tá muito legal. Tá certo, pessoal? Beijo no coração de todos. Continue se cuidando. Olha, não vai faltar aula. Foco nos estudos. Esse é o ano, tá? Não vai se perder no meio do caminho. Vamos ter foco, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.